Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Ismael, missionário aqui da IEV, e é um privilégio para mim estar aqui fazendo essa EBD com vocês. Eu e a minha família estivemos ali no Oriente Médio por 4 anos e agora retornamos ao Brasil. E o presbítero Wellington me passou essa alegria, essa graça de poder estar aqui com vocês nessa EBD. E me deu o privilégio de poder falar sobre sede servos um dos outros. A gente cursava o seminário junto e no começo do seminário, uma das primeiras coisas que a gente fez ali foi um teste vocacional. E nesse teste vocacional, dos grandes expoentes para mim foi o serviço. E também a minha esposa, naquele livro As 5 Linguagens do Amor, a minha principal linguagem do amor também foi a de serviço, então é um tema que para mim me traz muita alegria de falar. Nós vamos usar um texto bem conhecido, alguns textos bem conhecidos hoje, que não vai ser surpresa para você, você provavelmente já deve estar imaginando que o principal é a questão do lava-pés, onde Jesus lava os pés dos discípulos, e realmente é. Mas que nessa aula de hoje você possa compreender um pouco mais sobre o serviço cristão, sobre servir uns aos outros e servir a Deus acima de todas as coisas. E que nessa aula você possa ser encorajado a praticar esse serviço, que você possa aprender com o exemplo de Jesus e colocar em prática, tudo aquilo que nós aprendemos com o nosso mestre na Bíblia. Um primeiro ponto que a gente tem que destacar é que o serviço cristão nada tem a ver com o serviço mundano, com o nosso emprego em si, com o trabalho que a gente desenvolve aí em uma empresa, em uma indústria. Na empresa, na indústria, seja no comércio, em qualquer lugar que você trabalhe, a meta do seu trabalho é o lucro, é gerar renda. E isso é totalmente diferente do serviço cristão. O serviço cristão, nosso objetivo é doar, é dar, é abençoar. Então, um não tem nada a ver com o outro. No serviço cristão, você jamais vai ver exemplos, como já vimos e acontecem até os dias de hoje, de trabalho escravo, trabalho forçado, também a questão de tráfico humano. A gente teve essa experiência na Jordânia de meninas que eram iludidas que iam para lá arrumar um emprego em um lugar e quando chegava lá não tinha nada a ver com o que lhe foi prometido. E nós vemos casos assim na Europa, principalmente na Espanha, até difícil para mulheres brasileiras solteiras entrar ali naquele país por conta disso, mas tudo porque o mundo ele visa o lucro, ele visa o ganho, ele visa coisas para si. Mas o serviço cristão não. Ele visa doar-se, ele visa abençoar, ele visa mais em dar ao próximo do que receber em si. Então o nosso texto principal é o texto de João 13, no comecinho do capítulo, que é o lava-pés. Eu estou na ARC, aqui com a minha Bíblia ARC, na Almeida Revista Corrigida. E então eu vou ler para vocês, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus:
o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus nos dá o maior exemplo de serviço cristão aqui nesse texto. O trabalho de lavar os pés era comum naquela época, porque as estradas eram de terra, de areia ali na região. Então, mesmo que você fosse se banhasse e fosse para um evento, para alguma festa, para alguma reunião, quando você chegasse lá, você estaria com os pés sujos, porque eles não tinham sapatos, só tinham sandálias. E era comum que o menor dos escravos, aquele que fosse mais de baixa categoria, ele lavaria os pés. E era comum também que esse tipo de escravo que vai lavar os pés, o escravo em si, normalmente ele estava sem camisa. Por isso Jesus tira a parte de cima da sua túnica, cinge, ele enrola uma toalha na sua cintura e senta para lavar os pés dos discípulos. Ele nos mostra aqui uma questão de serviço mesmo, de subordinação, né, de mordomia, não no sentido brasileiro da palavra, de que quando nós estamos numa mordomia, nós estamos no bem bom, mas no serviço de mordomo mesmo, de servir. Então, a gente muitas vezes usa na igreja esse exemplo do lava-pés como outras coisas. A gente lava os pés para falar que ama a pessoa. E realmente, o serviço é uma demonstração de amor. Mas às vezes a gente usa num ponto meio errado. Então aqui o que Jesus está fazendo é realmente demonstrar que nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos servir a nossa comunidade, nós devemos servir aos nossos irmãos e servir a igreja no mundo inteiro. Eu, puxando sardinha para o meu lado, que estava ali na Jordânia, o quanto nós lá, como igreja sofredora no Oriente Médio, fomos servidos pela igreja brasileira. Seja através das visitas que pessoas faziam até lá, seja através das orações, seja através do recurso financeiro que chegava, de multiformas, com uma palavra, com uma oração, com uma ligação, de tantas formas que nós podemos servir dentro do reino de Deus. E exatamente sobre isso também que eu quero destacar agora, as multiformas de servir dentro do reino. Eu aqui trabalhava com metalúrgica, trabalhava numa fábrica de retrovisores. Mas quando cheguei na Jordânia, Deus foi direcionando e eu virei marceneiro. Né? Eu fiz o oposto de Jesus. Jesus era carpinteiro e depois foi, né, um profeta, um pregador do evangelho. E eu fui como pregador do evangelho e virei carpinteiro. E Deus me usou e me abençoou através dessa habilidade, que eu nem sabia que tinha. E depois ainda acabei fazendo uma horta. Gente, alguém de Osasco, de São Paulo, pensar em fazer uma horta é algo muito longe. Mas Deus abençoou ali e fez tudo prosperar. E por que nós devemos pensar nessa multiforma de servir? Como o texto em Gálatas, Paulo escreve: Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Pedro também apresentou este mandamento: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é multiforme. Deus nos abençoa de muitas diferentes formas. E nós, com essa graça que recebemos, também podemos abençoar de diversas formas. É muito
fácil, seria muito fácil se todo mundo cantasse. Faríamos um grande coral da igreja, todo mundo cantava, iríamos embora. Mas a comunidade, os irmãos, a igreja, ela tem mais necessidades do que cantar. Por isso que todos temos alguns talentos, alguns de ensinar, outros de pregar, outros de cantar, outros de limpar, outros de cozinhar. Então, seja lá o dom ou a multiforma da graça de Deus que você recebeu, cumpra a sua tarefa no mundo. Abençoe a vida do seu próximo. Seja servo do seu próximo. Se não há um outro meio que não o serviço para demonstrar o amor de Deus por nós, há outros meios, mas se o serviço não é um dos meios de demonstrar o amor de Deus por nós, então muita coisa que Jesus fez não faria sentido, porque ele veio para servir. E através desse texto ele demonstra o exemplo do serviço. Ele fez o trabalho que ninguém gostaria de fazer. Nenhum convidado lava o pé do outro convidado. Isso é o trabalho do escravo. Então, Jesus ali demonstrou que ele, assim como Paulo normalmente começa as suas cartas, Paulo é escravo de Cristo, né? O servo de Cristo. E Jesus deu esse exemplo para Paulo. Ele foi o primeiro a se tornar um escravo por amor. Ele foi o primeiro a servir por amor. Então, Jesus fez isso por aqueles que ele diz aqui, no verso 1 mesmo, ele diz assim: passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus amava os seus discípulos, Jesus amava aqueles que estavam junto dele. E ele amou até o fim. E ele os serviu. Então, nós temos alguns exemplos de modos de servir no Novo Testamento. Entre eles, nós levamos as cargas uns dos outros, que está lá em Gálatas 6:2. Né? Como nós passamos por lutas. Ainda mais nesse tempo de pandemia. Nós temos visto pessoas passando por dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas. Nossas crianças estão passando por dificuldades psicológicas por estar trancados dentro de casa. E tantas outras lutas que a gente passa, seja com a enfermidade, seja com a perca de um ente querido. Diversas coisas têm nos atordoado, nos derrubado. Então, nós devemos carregar as cargas uns dos outros, nos ajudar. Jesus enviava os discípulos de 2 a 2, porque se um tropeçasse, o outro ajudava a levantar. E é assim que nós devemos fazer quanto a discípulos de Jesus no ano 2021. Esses ensinamentos, essas lições que Jesus deu, não era para aquela época só, é para agora também. Outro modo de nós servirmos aos nossos irmãos, como está lá em 1 Pedro 4:9, é ser hospitaleiro. Nós que somos de São Paulo, não temos muito esse costume de hospedar, de receber, né? Essa hospitalidade que eu presenciei muito quando eu fui para o sertão. Quando a gente ia no sertão, você estava andando naquelas ruazinhas ou então nos vilarejos, as pessoas vinham, já abria a porta, te convidava para entrar. Às vezes ela nem tinha muito o que oferecer, mas ela oferecia tudo o que ela tinha para te receber dentro de casa. E Jesus fala que, não vou me lembrar exatamente aonde agora, mas ele fala que eu fui estrangeiro e vocês me hospedaram. Né? E ele fala, quando você fizer para o menor dos irmãos isso, você está fazendo a mim. Então, a hospitalidade é um dos serviços. E ser hospitaleiro não é só receber alguém dentro da nossa casa. É também como nós recebemos a pessoa dentro da casa de Deus que nós frequentamos, dentro da nossa igreja. As pessoas chegam na igreja muitas vezes quebradas. E às vezes a gente está ali, chega e fala, não, vim assistir o culto. Eu sento, assisto o culto, bato palma, canto e vou embora. E não é isso o que é o serviço cristão, não é isso o que Jesus espera de nós. Ele vai muito além. O serviço cristão que Jesus nos ensinou vai muito além do básico. Ele pede o a mais. Ele é demonstração de amor.
né? E se a gente lembrar ali em Coríntios 13, como o amor ele não busca glória própria, ele se entrega. E é isso o que Jesus espera de nós, uma entrega total, não uma entrega parcial. Nós também, claro, podemos ajudar com roupas, com alimentos, aos necessitados. Isso aí, temos diversos exemplos na Bíblia, mas aqui como em Tiago 2, 15 a 16. Aqui na IEV, pelo menos, nós temos ali a questão do quilo do amor. Muitas vezes nós temos o bazar aqui da igreja. Então, a gente tem diversas formas de ajudar o próximo, de ajudar aqueles que estão passando por necessidades. E com roupas, com cobertores, com comida também é uma forma. Mas muitas vezes essa acaba sendo a principal forma que nós enxergamos de fazer. Então eu levo ali o meu quilo do amor, e se tem alguma campanha do agasalho eu levo ali uma blusa em boas condições e eu já ajudei ao próximo. Mas o serviço cristão vai muito além, queridos. Instituições de caridade faz isso, podem fazer isso, de doar roupas, doar alimentos. Nós não somos uma instituição de caridade. Nós somos o corpo de Cristo, trabalhando cada um na sua atribuição para servir o próximo. E também tratar dos feridos. Tratar dos feridos aqui a gente pode entender no sentido literal, né, como ali quando Jesus dá o exemplo do bom samaritano, né, que ele foi o próximo daquele homem ferido, ele o acolheu, ele levou, tratou das suas feridas, pagou a hospedagem, pagou todas as necessidades daquele homem. Como nós também podemos entender isso no sentido espiritual. As pessoas que vêm para a igreja, muitas delas estão muito machucadas, psicológica e espiritualmente, mas elas estão bem fisicamente. Então, cabe a nós, como discípulos de Jesus, também tratar essas feridas espirituais. Tratar dessas necessidades que as pessoas veem, essas dores que elas têm na alma. Então, nós, como servos de Jesus, servos um dos outros, também tratamos as feridas do nosso próximo. Sejam elas emocionais, sentimentais, espirituais, físicas. Amém? E também nós temos uma grande parte com a questão financeira. Tem pessoas que... Eu vi um exemplo de um pastor que ele chamou uma mulher no púlpito, pediu perdão a ela porque ele estava a expondo ali, mas ele falou que essa irmã pediu oração porque ela não tinha o que comer naquele dia e não tinha o que dar para os filhos dela. E as pessoas oraram por ela, simplesmente. E esse pastor chamou ela lá e falou: olha, gente, se a pessoa vem para você falando que eu estou com fome, e você orar por ela e falar: olha, que Deus te abençoe, e não fizer nada, é uma grande hipocrisia. Então, uma das partes, das formas de nós servirmos ao nosso irmão também são com os nossos recursos financeiros. Seja através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, seja através de algo específico, alguma necessidade específica que você sabe que algum irmão seu tem, alguma necessidade financeira, às vezes ele está desempregado, não tem o que comer na casa dele, contas estão atrasadas, você também pode servir a ele dessa forma. Não é nenhuma teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Servir ao necessitado é a verdadeira teologia de Jesus Cristo. E os recursos que ele nos dá também servem para isso. Então, que a gente possa hoje realmente entender da necessidade que nós temos de servir ao próximo. Amar por palavras é muito fácil. Dizer eu te amo, eu posso dizer para qualquer um. Mas servir em amor essa pessoa não é tão fácil assim. Uma vez eu escutei o exemplo, acho que foi até meu irmão que falou, que você morreria pelo seu filho? Hoje eu sou pai, então às vezes o meu filho, quando ele fica doente, eu oro, falo: Deus, tira essa dor dele e coloca em mim. Eu sei me expressar, eu sei dizer o que eu estou sentindo, eu sei qual remédio eu preciso tomar. Ele não. Então, se eu tivesse que morrer por ele, eu morria diversas vezes.
pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus irmãos, meus sobrinhos. Mas você morreria por um ladrão? Você morreria por uma prostituta, por uma mulher adúltera, por um homem adúltero? Né? É mais difícil. Mas Jesus demonstrou esse amor por eles também. Ele se entregou, ele os serviu também dessa forma e ele amou esses também até o fim. E um fim muito doloroso. Então nós precisamos sim ser servos uns dos outros, demonstrando de maneira prática, não só de maneira filosófica. A filosofia ela é muito fácil, né? Eu brinco com essa questão de armeniano e calvinista. É muito fácil você ser qualquer um dos dois, principalmente no que se diz respeito à salvação. Porque se você conhece uma pessoa que está na igreja e essa pessoa se desvia e vai aí para o mundo e morre, o calvinista vai falar para você que ela não era eleita. E o armeniano vai falar para você que ela perdeu a salvação. Mas a filosofia é muito fácil. O difícil é a prática. É como comprovar isso, né? Seja de um lado ou do outro. E a mesma coisa é o amor. Quantos exemplos nós temos aí negativos de pessoas... vou falar do mundo porque eu, sinceramente, do fundo do meu coração, espero que um discípulo de Jesus não faça isso. Mas de maridos que batem nas suas esposas e depois vem e pede perdão, falando, não, mas eu te amo. Qual o exemplo de amor que ele deu para ela? Um tapa, um soco, um chute? Isso não é a demonstração de amor. Então o amor de Jesus Cristo, ele é prático, ele é serviçal. Esse é o amor que nós precisamos aprender e praticar. Então, queridos, que esse texto e também o texto de Pedro, onde ele nos diz que... Deixa eu achar. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multigraça de Deus, tem que ser real na nossa vida. Nós devemos praticar diariamente esses dons que Deus nos deu em serviço uns aos outros. Seja aqueles que convivem conosco no dia a dia, seja com aqueles que nós encontramos de vez em nunca, digamos assim, pelos caminhos, mas nós devemos servir. Ou até pessoas que nós nem conhecemos. É muito difícil às vezes. Para a gente, de novo, a gente que é aqui de São Paulo, o tempo parece que voa, que não para. Então, às vezes, a gente parar para servir alguém pode ser algo que na nossa mente vai ser prejudicial para nós. Porque eu vou perder tempo fazendo isso. Mas, irmãos, sendo muito sincero com vocês, servir ao próximo nunca é uma perca de tempo. Servir ao próximo é a maior demonstração de amor, do amor de Cristo por aquela pessoa. Às vezes, nós vamos servir alguém que nunca foi servido na vida. Uma pessoa que sempre foi tratada como um escravo, dentro de casa ou em qualquer lugar que for, no trabalho. Aquela pessoa não sabe o que é a demonstração do amor de Jesus através do serviço. Ela pode, às vezes, até ter escutado um eu te amo, mas ela nunca viu uma demonstração prática do amor. E você pode ser essa demonstração prática. Por isso que você possa pensar hoje em como você tem servido, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Porque é muito fácil sermos críticos. De novo, a filosofia ela é muito fácil de ser praticada. Nós vemos hoje aí o poder da rede social. Né? Eu já falei que eu não quero estar no Brasil perto da eleição do ano que vem. Eu queria estar fora, porque a rede social vai ser tomada de filósofos, como já é hoje. Mas vai ser um exponencial muito grande de pessoas que têm ideias maravilhosas de resolver todos os problemas do Brasil. Seja de direita ou de esquerda, ou de centro, ou de qualquer posição que você queira tomar. Mas nós, como cristãos, primeira coisa que nós temos que entender, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos do alto. Nós somos do Espírito, formados e nascidos no Espírito. Então nós agimos como o Espírito. Então a filosofia de internet, principalmente, é muito fácil, mas a prática é muito diferente.
Você ir na internet e escrever um textão e esbravejar é muito simples, mas a prática é muito difícil. Nós vemos isso em diversos exemplos de pessoas que vão na internet e fazem textos enormes criticando qualquer situação, e quando passa um dia ou outro a gente vê aquela pessoa fazendo o mesmo erro que ela enxergava no texto que ela escreveu. Então, irmãos, é muito fácil dizer Deus te abençoe, vá em paz. É muito fácil dizer olha, eu te amo. Mas suprir a necessidade do próximo, demonstrar o amor para ele através do serviço, requer muito mais esforço, muito mais dedicação e muito mais do Espírito Santo em nós agindo do que o simples fato de falar. Né? Eu tenho um amigo que ele é de uma outra religião e ele me questionou uma vez, porque um outro missionário vivia falando de Jesus para ele. E só que era proibido. E ele até ameaçou denunciar esse rapaz. E eu não falava. Porque era pela lei, eu não podia falar, a não ser que ele me perguntasse. E um dia ele perguntou, Ismael, por que que aquele rapaz sempre ficava falando para mim e você nunca falou? E eu falei para ele, meu irmão, se o estilo de vida que eu levo não for o suficiente para que você creia que o Deus que eu sirvo, que Jesus Cristo é Deus, não tem nada que eu possa te falar que vai te convencer do contrário. Então as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras, né? Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então que às vezes na sua casa tem alguma pessoa que você fala do amor de Jesus, fala do amor de Jesus, fala do amor de Jesus, mas ela não muda. Mas talvez as suas atitudes dentro de casa não condizem com o que você fala. Talvez as suas atitudes no trabalho não estão condizendo com o que você fala. Então que esse amor que Jesus Cristo derramou sobre nós possa ser demonstrado através de serviço. Que a gente possa realmente servir uns aos outros com o amor que Jesus Cristo derramou. E que realmente a gente possa amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Para encerrar, eu queria orar. Queria orar que realmente esse serviço entre em nossos corações. Porque como está em Lucas 10, nos primeiros 3 versículos, diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Né? Com permissão, a brincadeira aqui, o Ceará é grande e poucos são os cearenses. Né? Então, o trabalho é muito. Então, nós devemos pedir ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. E a gente precisa entender que existem pessoas nesse momento sobrecarregadas, com fardos pesadíssimos nas costas, esperando que mais pessoas venham servir junto com elas e clamando a Deus para que essas pessoas sejam acrescentadas ao reino. E você pode ser a resposta dessas orações. Então eu quero orar para que eu e você e todos nós possamos ser resposta de oração desses que estão clamando. Seja pessoas que estão servindo ou pessoas que têm essa necessidade de ser servidas. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, Pai. Te agradecer por essa manhã onde nós pudemos ouvir, Senhor, sobre a Tua palavra, aprender com o exemplo de Jesus e depois com os exemplos nas palavras ali dos apóstolos sobre o serviço cristão. Que a gente venha servir uns aos outros em amor, sem esperar nada em troca. Que a gente venha ser resposta da oração daqueles que clamam por mais pessoas no serviço cristão. Que a gente venha ser a resposta de oração daqueles que clamam por alguma necessidade. Por isso, Pai, nós pedimos, por enquanto, a Tua bênção sobre essas pessoas que estão passando necessidade, até que nós possamos ir até elas e servir-lhes, suprindo as suas necessidades, seja ela material, física, psicológica ou emocional ou espiritual, Pai. Por isso, como na Tua palavra nos diz, eis aqui, envia-me a mim. Envia-nos, Pai, para que a gente possa servir aos nossos irmãos, assim como Cristo nos serviu, Senhor.
e que não haja em nós falta alguma, para que, Senhor, assim como Cristo disse aqui, que aqueles que estavam com Ele os amou e amou até o fim, que a gente possa amar aqueles a quem nós serviremos e servimos até o fim também, Pai. Porque o Senhor nos amou até o fim e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. É o que eu oro. Te louvo e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, vá em paz e que nós possamos realmente ser servos um dos outros. Amém?